Bom, então a gente volta e nesse segundo bloco eu já lanço uma ideia aqui, que você vai falando essa coisa do passado, presente. Como é que é para você hoje avaliar uma obra que você tinha decidido, porque você tomou a decisão de publicar por quê? Eu achei que eu tinha um livro, né? Foi mais assim, eu acho que você tem os contos, né? Você vai compondo vários contos, aí você consegue enxergar uma unidade nos textos, assim, os textos, você justapõe os textos e consegue enxergar que tem uma... Eles pertencem juntos, né? É uma coisa... E eu tinha visto, assim, o livro, né? Eu tinha encontrado em vários outros textos, acho que desses 11, eu tirei esses 11 de uns 30, né? E dos vários outros textos eu consegui enxergar uma unidade, assim, e é uma vontade mesmo, assim, de publicar, assim, de pôr um ponto final, assim, de se livrar de uma vez, assim, daqueles textos, porque senão sempre volta e, tipo, fica trocando as vírgulas e volta. Como é que você fez a publicação desse livro? É uma história meio longa e meio chata, assim, na verdade. Apareceu uma cooperativa de escritores na internet falando, aceitamos manuscritos, né? Aí eu tinha mandado para várias outras editoras, né? E você não é nem recusado, você não recebe nem resposta, né? Das editoras, né, principais, assim. Aí eu mandei para eles falaram, eu aceita publicar, assim, nós gostamos e tal. Aí, só que antes eles publicaram 2 contos num folheto, né? Eu chamei o folheto de cacos de vidro, né? Porque era um pedaço do espelho, né? Uma coisa meio que eu fiz assim. Aí, publicação desse folheto, aí a partir daí quiseram publicar o livro, mas aí a publicação foi meio enrolada e tal, começaram a discutir lá entre eles, e o diagramador dessa cooperativa, que era o Delfim, falou assim, não, vocês estão enrolando muito, acho que vocês não vão publicar, não. Eu mesmo vou diagramar e vou publicar num selo meu. Aí ele diagramou e publicou. Tem gente que tem que bancar pela gráfica, mas ele fez o serviço da diagramação, que o livro ficou muito bem feito, né, o objeto, né. Distribuição autoral. E essa é outra coisa que me impediu de publicar um segundo livro, é que eu não sei lidar com esse negócio de ter que ir em livraria e deixar livro e tentar divulgar a própria obra. Eu sou um cara meio antissocial. Você precisa assim. de um agente. Eu sou um cara meio antissocial, assim. Eu lembro do lançamento da Patrícia, ela falou que vendeu 200 cópias, porque é uma pessoa que agrega muita gente, né? Ela é muito, assim, social, né? E eu não sou muito assim, né? Aí, esse negócio de ter que vender meu livro, de ter que aparecer, de ter que, tipo, dar a cara e aparecer lá e ficar mostrando para as pessoas, assim, claro que eu fiz um pouco, né? Mas eu não me sinto à vontade como vendedor da minha obra, como Essa experiência é muito interessante, porque é diferente, né? Você bancou o teu livro, você deu mesmo a cara a tapa ali e parou. Tem quanto tempo? 6 anos. 6 anos. E agora? Em 2006 que eu lancei esse livro, em 2007 eu tinha um segundo livro de contos que eu gostava bem mais, assim, eu achava assim, que ele estava realmente muito bom. Aí de novo, mandando para as pessoas e tal, mandando para as editoras e tal, eu recebi alguns nãos, dessa vez eu recebi resposta. Só que aquela coisa, né, uma coisa meio paradoxal, que eu não tenho muito essa coisa do social, do autor, de gostar de aparecer, assim, de gostar de... Tal, mas eu não sinto que a obra existe até ela ser publicada, entendeu? Tipo, que senão eu acabo voltando no texto 6 anos depois, tem contos que 5 anos depois eu tá numa tarde lá que eu não tô fazendo nada, deixa eu ler esse conto pra ver se realmente tá bom. Aí eu leio, tipo, troco algumas vírgulas e tal, e tipo, chega um ponto que você troca de A pra B e depois quando você revisa de novo, você troca de B pra A. Você não vai mais pra frente, mas você consegue só se livrar quando você... Mas então a não publicação é uma dificuldade mesmo de editoras, de editor, não de vontade. Não, assim. não, porque não apareceu quem publicasse, assim, e eu como não gostei muito da experiência de ter que vender o livro, ter que ir nas livrarias e tudo mais, sabe, tipo, você deixa o seu livro lá, aí você sabe que, tipo, não deve vender, sabe, aí você deixa lá, aí um ano seguinte você volta lá pra ver e o livro não tá em lugar nenhum, eles não tem recibo, eles não tem nada, o livro sumiu, sabe, tipo... o livro não existe, entendeu? Sabe? Aí você deixa 3 cópias do livro lá, você volta lá no ano seguinte, tipo, a pessoa com quem você falou não trabalha mais lá, e ninguém tem registro disso, porque o livro foi publicado sem ISBN, né? Então ele não tem código de barra, então ele dificulta mesmo o controle. O rastreamento logístico do objeto, mercadoria mesmo, sabe? Aí o livro sumiu, ficou 3 cópias lá que sumiram. Aí eu falei assim, cara, é um saco, cara, eu tenho muito pouca paciência para essas coisas, assim. Mas continua escrevendo? Mais ou menos, assim, tem um tempo que eu terminou o mestrado, né? Eu terminei o mestrado agora, né? E o tema? O tema da ditadura militar, né, sobre a relação da literatura brasileira com a ditadura militar. Aí de novo, né, entrei no mestrado,
Aí eu fiz o mestrado, né, para entrar mesmo no mundo acadêmico, né, para graduação você não tem muito acesso, né, ao que é a realidade do mundo acadêmico. Né. E aí eu estou no impasse, que eu terminei o mestrado e eu não sei se eu sigo fazendo doutorado ou se eu volto a escrever literatura, porque no tempo final do mestrado eu não consegui escrever nada de ficção mesmo. Assim. No primeiro ano eu até escrevi bastante, mas no segundo, e faz uns 4 meses que eu terminei, 3 meses que eu terminei e ainda estou meio perdido, assim, meio flutuando. E esse texto? Da tua dissertação? Da dissertação. Ah, se eu começar a falar dele. Não, mas esse texto, você vai publicar? Você tem vontade de mexer com ele? Eu tenho vontade de publicar, assim, porque eu acho que é uma visão diferente que eu tenho do assunto, assim. Eu falo que o assunto da ditadura na literatura brasileira passa muito por o que eu chamo de uma postura congratulatória, né? Parabéns, escritor, por ter enfrentado a ditadura militar. Você realmente é uma pessoa muito corajosa. E, de fato, foi uma coisa de coragem, mas, assim, eu tento analisar qual é o lugar da literatura, sabe? Num país de 60 mil leitores, se você quer ser bonzinho, sabe? Num mundo de 100 milhões de pessoas, sabe? Que é outra coisa a considerar se você quer publicar. Sabe? Aí a minha visão da dissertação, para compor a dissertação, foi essa, sabe? De criticar essa validação meio automática e meio que na cotejada com a realidade, assim, sabe? Tipo, que literatura é essa, sabe? Fala assim, tal livro foi publicado porque era perigoso para a ditadura, sabe? Era perigoso para o sistema. Na verdade, eu acho que era uma questão de moral, contra a moral e bons costumes, né? Que era feio falar de sexo e violência, sabe? Não é que era perigoso, é que era feio, era mal educado, entendeu? Sabe, o Zero foi proibido por causa disso, que Zero é um livro muito, muito brutal, assim, do Inácio Lula Brandão. A Festa, que é tão contra a ditadura, ou mais do que o Zero, não foi proibido. E aí, qual é a ameaça da Festa? Mas eles não tinham uma lógica, né? Era um sistema muito ridículo, né? Cerceamento. Aí a composição da dissertação foi questionando isso, sabe, de que espécie de autovalidação do intelectual brasileiro, assim, sabe? Nós somos muito legais, nós somos muito inteligentes e tal. E, de fato, foi muito corajoso publicado naquela época, né? Que as pessoas sumiam por serem inconvenientes, assim, mas, sabe? Não é porque foi corajoso que você vai automaticamente dar vários outros adjetivos positivos pro negócio, sabe? Então, tua busca foi o contrário. Foi contra a corrente mesmo, assim, sabe? Então, foi na contramão de toda crítica, assim. Você continua escrevendo contos? Continuo. Eu tô querendo escrever um romance, mas ele tá meio parado. Um romance? O que seria o tema? Como eu falei, né? Antes de compor a obra, você não sabe muito bem como ela vai ser. Você tem insights, assim? Você tá num restaurante, você acorda, existe isso? Assim, de repente fala assim, mas e se? Aí, de repente, aquilo é um conto. Aí você passa um tempão remoendo aquilo até escrever. É uma coisa bem de... Eu não sento para escrever e sai naturalmente, sabe? Tipo, eu tenho que ter um núcleo para segurar aquilo, para compor ao redor daquilo a ideia, né? Por exemplo, tem um conto meu que é... E se a porta do cavalo de Troia não abrisse, os soldados ficassem presos lá dentro, sabe? Tipo, esse é um conto meu, sabe? E a partir daí eu compus o conto. Esse conto demorou 1 ano e meio para eu escrever, porque eu escrevia e não ficava bom. Aí eu escrevia de novo e não ficava bom. Quanto tempo levou? Esse livro foi rápido, na verdade. É coisa da adolescência, né? Que eu acho a estrutura da narrativa dos contos assim, é meio parecida, assim, com algumas exceções. Assim, é sempre um evento extraordinário que vai surgindo. Assim, não é metamorfose, que é da primeira frase. Não, esse vai surgindo. Tem a composição do cenário e tudo mais. E daí, de repente, tem a virada, que é uma coisa que destrói tudo, né? Aí, esse livro foi rápido, assim, o primeiro conto eu escrevi o primeiro conto, que é um conto que eu gosto até hoje, eu escrevi numa tarde, assim, e não mudou muito do primeiro rascunho. Ele é quase um clássico, né? Aí o último conto, que é o outro conto que eu gosto muito, eu demorei 4 meses, porque eu escrevia, aí não ficava bom. Aí eu falava, não, mas o que tem de errado? Qual é o problema? O teu processo de escrita é aquele de escrever um bloco e depois revisitar e reescrever? Uma coisa que quando eu tô com a ideia, eu tento escrever meio continuamente, de estabelecer uma rotina, assim, de eu tentar contribuir para aquele texto todo dia, porque senão eu perco o fio da meada, assim. Aí depois eu termino, aí eu deixo ele parado um tempão, aí depois eu revisito e vou trocando as palavras e tudo, da ordem e tudo mais. Aí às vezes não tá bom, é engraçado que quando não tá bom, quando não tá bom mesmo, assim, percebe na hora. Assim, tipo, eu não vou revisar esse texto, eu vou ter que escrever outro. Aí você abre outro arquivo do Word, escreve de novo.
Mas você descarta o anterior? Ou você Descarto. deixa lá Não, eu descarto. Eu não tenho nada do fetichismo do rascunho, de analisar meu processo, de querer as pessoas vendo tudo. Não, jogo fora. Então tá. E no terceiro bloco a gente fala então mais um pouquinho a respeito dessa obra em específico. Fica aí que a gente volta já já.